Olá, queridos. Neste vídeo você vai ver um pastor que está pregando e falando de pastores que enriquecem à custa das ofertas dos irmãos e depois se esbanjam com carrões, enquanto muitos irmãos estão passando dificuldade. Porém, o pastor que está ministrando ao falar de pastores andando de Mercedes, aquilo pareceu soar como uma indireta para o pastor que dirige a igreja, pois o mesmo possui uma Mercedes. E é aí que o pastor toma o microfone para se explicar que o seu carro foi fruto do seu suor. Esse fato ocorreu esses dias no dia 7 e 8 de dezembro de 2019, no Congresso Madijac, na Assembleia de Deus Jardim Ângela, pastoreada pelo pastor Dorival Mendes. E nesta ocasião quem ministrava era o pastor Pablo Jimenez. Aparentemente o vídeo em questão foi apagado da página do Facebook. E só esse trecho do vídeo que está viralizando no grupo do WhatsApp. Confira o vídeo. Era depositado no pé deles, pastor. O dinheiro não é para manusear com a mão, é para mexer com os pés. Anda, vai pregar o evangelho. Pare de ficar usando dinheiro para trocar de carro. Pare de ficar usando dinheiro para coisas banais. Faça a obra. Viva com decência, porque Deus vai levantar alguém para sustentar. É por isso que eu faço o meu livro. Que se alguém ver meu carro na minha garagem e dizer: de onde veio esse carro? Veio do meu trabalho. Não é pecado se o senhor ganha um bom salário, porque a igreja é grande, mas tem que ter coerência. Pastor andando de Mercedes e a igreja cheia de gente desempregada, sem vergonha. Eu tenho uma Mercedes, mas é fruto do meu trabalho. Fruto do meu trabalho. Para que alguém não crie uma imagem. Eu rodo a média, eu gasto do meu bolso a média de 3.000 a 4.500 a 4.000 de gasolina por mês. E eu preciso de 2 carros. Tenho uma Mercedes e uma caminhonete. Não é roubado. Não sou presidente, só que eu quero dizer uma coisa. Isso aí você tem que esclarecer a igreja. Eu trabalho, tenho consciência. Você é testemunha? Você é o tesoureiro, cadê? É testemunha. Eu tenho. Não é nova. Eu não tenho condição de comprar uma Mercedes de 500 mil. Eu falei um dia desse, preciso de 2 carros, porque eu rodo demais. Moro longe. Motor faz assim do dia para noite. Pneu, óleo. Então eu comprei uma de preço que uma pessoa pobre pode comprar, de 50. De 50. Eu preciso esclarecer. É do meu salário. Não sou rico, não ganho para guardar, esbanjar, ganho para comer. Então, meu amado, é muito bom que eu passo isso para a igreja, para alguém não passar ali e ver uma Mercedes. É uma Mercedes velha, 2009. É um carro velho, bem rodado, mas tem o nome de Mercedes, daquela. Então quero dizer uma coisa, Pablo, eu vivo o que prego e prego o que vivo. Chamei a igreja um mês atrás, aqui, para vigília e jejum, e pus um tema: preparação para o arrebatamento. Não tinha um quarto, pouquinha gente. E eu fiquei gemendo aqui com esse pouquinho. Talvez você não me conheça por muito tempo. Eu sou uma pessoa simples ali no Belém, não tenho nome, não tenho influência. Fico sentadinho no meu canto. Nunca procurei cadeira da frente. Você vai me conhecer com o tempo. Você vai me conhecer. Vai me conhecer. Pode ficar tranquilo. Graças a Deus, segura a mão do seu irmão. O apóstolo Paulo disse que o obreiro é digno do seu salário. Se o que nós temos é debaixo de coerência, aleluia, Senhor. Porque se a igreja vem pedir ao pastor que ore para comprar um sítio, não é pecado que o pastor tenha um sítio. E esse foi o vídeo, querido. Você acha que o pastor agiu certo em tomar o microfone e tentar explicar aquela situação? Vemos que o pastor estava pregando sobre pastores que ganhavam nas custas dos irmãos. Mas aí nós vemos o pastor esclarecendo
todo fato porque ele tinha uma Mercedes? Deixe a sua opinião aí nos comentários e conheça mais um pouco da história do pastor Pablo Ximenes com o seu testemunho. Que Deus lhe abençoe. Bom, então eu nasci em Minas, Belo Horizonte, filho de pais muito pobres, e logo na infância vi o meu pai tentar tirar a vida da minha mãe. Fomos separados da minha mãe já aos 6 para 7 anos de idade, e fui estudar em colégio interno, e separado do irmão mais velho, éramos em 3. Fui conhecer a minha mãe de verdade, que eu não lembrava mais nem da feição do rosto da minha mãe. Fui reconhecê-la aos 24 para 25 anos de idade aqui em São Paulo, porque meu pai nos proibia de vê-la, e até porque muitas das vezes pensei que ela tinha morrido, pela maneira que foi a separação deles. E dali para frente eu sonhava em ser alguém na vida. Em primeiro lugar, como menino pobre, naquela época a gente só pensava em ser jogador de futebol, e meu pai, o sonho dele era que eu fosse jogador de futebol, eu e meu irmão. Então nós começamos numa escolinha de futebol chamado Jardel, era um grande goleiro, cavaleiro negro famoso no futebol brasileiro. Ele começou a escolinha, fomos depois para o Atlético Mineiro, e ali começou a minha vida de futebol. Mas a minha vida do passado me trazia a revolta. Eu era uma pessoa revoltada, embora não admitia, porque eu trazia isso da linhagem do meu pai e da minha avó, por parte de pai italiano, todo mundo grosso. Meu avô morou 40 anos na mesma casa, dormindo em quartos separados, sem falar um oi um com o outro. Os meus tios, tias, muito violentos, e uma família totalmente estruturada, desestruturada. Por parte de mãe, a minha avó era nigeriana, veio no navio como escrava. Então, a minha vida foi muito conturbada. Então, eu sempre queria alcançar alguma coisa na minha vida ao meu modo, da minha maneira. E no futebol eu não conseguia ter êxito, por causa da minha estupidez, ou por causa da minha própria sentimento de rejeição, de medo de que tudo desse errado. E fui para o Rio de Janeiro, e lá fui tentar no Vasco da Gama. Depois fui para os Estados Unidos, né? Em 86 fui para a América, onde eu cheguei, foi o maior salário do time, chamava Blues, de uma liga portuguesa, recém-terminada a liga do Cosmo, onde jogou Pelé, Marinho Chagas, o Torres, aqueles grandes jogadores brasileiros, o Cruyff, Beckenbauer. Então o futebol estava crescendo, e eu cheguei com o maior salário lá. Naquele dia, eu lembro, eu saí do Brasil com $80 no bolso, não sabia falar português, mas eu queria sair desse país, porque eu não via mais chance para mim aqui. E fui embora tentar a carreira de futebol lá, e depois voltar para o Brasil. E chegando lá, me envolvi com coisas erradas, e envolvi nas baladas, envolvi numa vida promíscua, e o futebol também não dava certo, embora, porque eu tinha assinado um contrato, daquele contrato de 2 anos eu ganhei o meu salário. Mas sonhava sempre, quando eu fui para a América, em casar com a mulher que eu apaixonei, que foi a mulher que eu mais amei na minha vida, a mãe da minha filha. E ela era família rica, eu imaginava que eu precisava ficar rico para não ser rejeitado pelos pais dela, já que a minha própria família, o meu pai era o mais pobre, a minha mãe, e a minha parentela rica nunca nos aceitou. Por isso que nós fomos parar no colégio interno. Então sofremos muito. Tentativa de estupro pequeno, eu ter que me defender junto ao meu irmão. No colégio era um colégio militar, afastado da cidade, a cidade chamada Esmeralda, aonde era filho de militares, que haviam sido mortos, ou casais separados, ou pessoas com problemas na justiça, presos. Então nós fomos por meio de um monte de meninos revoltados. Enfim, a história, casei com essa mulher, voltei, casei em 88, e 3 meses depois fui para a América. Mas nesse meio tempo eu já tinha ouvido falar de Jesus, por causa do Baltazar, que era o presidente do Atleta de Cristo, o João Leite, que era o goleiro do Atlético, e começou a crescer muito no Brasil. Mas eu lembro que quando se falava de evangelho, na época não falava-se protestante, não se falava evangelho. Essa palavra gospel não existia. Então era assim, não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Então eu disse, não, eu não quero isso para a minha vida, eu sempre fui pobre, miserável, nunca tive uma bicicleta, eu quero crescer na vida para me desfrutar. Eu não imaginava que tudo que eu sonhava era pecado. Enfim, procurei uma igreja evangélica, porque assim como no Brasil, por escolha da família, todo mundo é católico, embora não praticante, na América, por escolha da família, todo mundo é crente, embora não pratica. Procurei uma igreja, entrei numa igreja americana, pertinho de casa, num domingo pela manhã, e estava cantando Amazing Grace, que é uma música que marcou muito a minha vida, Amazing Grace.
Nessa manhã, quando eu entrei nessa igrejinha, depois de descer do culto americano, a primeira pessoa sentada no último banco era o irmão Samuel. Quando ele viu eu entrando, atrasado, já no culto, ele chorou e me abraçou. E quem estava pregando era o Jorge Linhares, sobre bênção e maldição. Naquela manhã eu aceitei Jesus. À noite eu voltei, tirei minhas pulseiras de ouro, meu relógio de ouro ganhado por colombiano, tirei tudo e tomei uma posição. Eu quero Jesus e quero a minha esposa de volta.